Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui com mais uma live falando sobre o que a imagem, a tua imagem, transmite para o cliente, porque isso é extremamente importante no momento que a gente fala com clientes, né? E se comunica com ele, e às vezes não é só pela roupa, é pela postura, pelo tom de voz, é por tudo isso. Então eu vou chamar uma convidada muito especial que já tá aqui na live, que é a Camille. Deixa eu convidar. Tá aí para falar mais sobre isso, sobre a imagem pessoal e o que ela transmite para o cliente, né? Camille. Foi. Boa noite, Boa noite, Camille. Tudo tudo bem? bem? Tudo. É, Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Oh, caiu. Deixa eu convidar ela de novo. Peraí. Ah, agora Agora foi. foi. Caiu aqui pra mim, tô mexendo. Espera que eu vou só colocar aqui, ó. Ai, Um filtrinho, né? a gente sempre coloca. Sim. Eu gostaria de agradecer a tua presença na live e dizer que eu estou muito, muito feliz de tu estar participando dessa live. Eu sei que tu tem muito conhecimento a agregar e vamos lá, né? Vamos, eu também estou muito feliz, muito grata pelo teu convite. E com certeza, né, é um tema que é um assunto que abrange todas as profissões. Eu creio que teu público vai ser bem beneficiado por tudo que a gente vai falar aqui hoje, né? E eu quero, além de te agradecer, também me apresentar. Sim, Então, por eu me favor. chamo Camila Ertal, eu sou consultora de imagem e também trabalho na corretagem, né? Eu sou corretora de imóveis aqui em Bento Gonçalves. E nesse tema, né, que tange a imagem, o meu foco sempre foi muito a questão da identidade, né? A autoimagem. Sem isso bem colocado, estabelecido, uma base, né, firme, a nossa comunicação, ela cria ruídos. Não tem jeito. A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas só dando uma pequena introdução aí ao tema, a imagem ela está totalmente ligada com a forma que a gente se vê, com a forma que a gente se estima, o valor que a gente dá a nós mesmos, né? E o que acontece internamente. Então a gente vai comunicar tudo isso por meio de vestimenta e um monte de coisa que a gente vai conversar aqui ainda hoje à noite. E uma coisa que eu gosto bastante, né? Faz um tempo que eu não faço live, então vocês vão ver que eu falo bastante. A Débora já sabe que eu gosto de falar Sim. e gosto de interação. Então, como eu não conheço esse público maravilhoso da Débora, né? Peço que vocês interajam aqui. Se vocês tiverem dúvidas em relação ao trabalho de vocês, vão colocando aqui nos comentários para que a gente também possa trazer o conteúdo direcionado, né? Eu acho que isso também é bem importante. Sim, 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 isso é extremamente importante até para a gente tirar dúvidas, as principais dúvidas, né, do pessoal que está nessa live. Então, Camille, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é qual que é a importância da imagem pessoal no negócio da pessoa? A principal Perfeito. pergunta. Vamos lá, então. Primeiro, vamos começar colocando um pouquinho sobre o fundamento da imagem, né? Como é que a imagem ela é criada? Por que que a gente fala tanto da importância da imagem pessoal nos negócios, né? No mundo ali profissional, no meio corporativo. Tudo que a gente imagem nada mais é do que o que criamos de realidade dentro de nós. Ah, mas como assim? Tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente come, tudo que a gente se conecta no nosso cérebro, ali cria uma imagem. Então, imagem é tudo que cria realidade em nós. Então, a todo momento a gente vê coisas. E essas coisas que a gente vê, que a gente escuta, que a gente come, formam realidade dentro do nosso cérebro que são transmitidos depois pelo nosso comportamento, que é onde a gente tem a linguagem não verbal, né? Por isso da importância da gente entender, né, o porquê que a gente deve cuidar da nossa imagem, como que a gente deve fazer isso, né?
Então, Sim. o primeiro ponto é entender que tudo que a gente se conecta cria uma realidade dentro da gente e essa realidade, ela é transmitida por meio do nosso comportamento. Então, por isso, vou fazer o link lá com o que eu iniciei na minha apresentação, né? É importante a gente entender como que tá o nosso comportamento interno, porque de alguma forma ele vai ser transmitido pelo que a gente for vestir depois. E não só vestir, né? A forma que a gente vai se portar, vai falar, o tom de voz, a nossa postura, como a gente vai se apresentar aqui nas redes sociais, tudo isso é impactado, né? Com esse primeiro pilar ali, que realmente é a autoimagem. É tudo que eu tô vendo, tudo que está se criando de realidade dentro de mim. Então, duas perguntas que eu acho bem pertinente quando a gente fala em imagem, né? Quando tu olha para alguém, inconscientemente tu já se faz essas duas perguntas, que são: eu posso confiar nessa pessoa? Eu posso respeitar essa pessoa? A tua Uhum. imagem, ela já vai comunicar a resposta para essas duas perguntas. Uhum. Então, olha a seriedade e a dimensão que torna a gente realmente ter o conhecimento de imagem pessoal quando a gente é profissional também, né? Eu sempre Sim. costumo de dizer que não há uma distinção entre o on ou o off, entre a pessoa e o profissional. Porque quando a gente fala de uma marca pessoal, quando nós somos a cara do nosso negócio, nós somos a nossa marca, né? Uhum. Então, a nossa marca, ela precisa ter coerência. Não dá para vir aqui nas redes sociais se portar de um jeito e na vida, né, off daqui, se portar de outro. A gente vai Uhum. ter um ruído na comunicação. E isso, Sim. com toda certeza, vai fazer com que a gente crie um distanciamento, né, com quem a gente quer ali alcançar. Então, a importância da imagem é que a gente tenha objetividade, assertividade, com que a gente construa de fato um posicionamento que vai nos edificar e nos levar para o objetivo que a gente está querendo. Além do Sim. objetivo profissional, o objetivo pessoal, né, que envolve todo o valor da autoestima, do autocuidado, todo esse valor interno, que sem ele a gente não consegue transmitir e realmente avançar na vida. Sim. Tu sabe que agora tu comentou com essa questão interna, né? Isso é muito verdade. Foi semana passada, acho que eu fiz uma live falando sobre branding. A marca, ela é muito mais do que apenas o nome e o logotipo dela. Então, e eu creio que isso na imagem pessoal também transmite, né? No sentido de que o que tu tá passando por dentro, sabe? Isso vai transmitir na tua imagem e reflete muito na tua autoestima também. Então, é extremamente importante. E não é só a tua imagem por fora, né? O teu material, mas sim o teu interno, né? Aquilo que tu pensa, quais são os teus valores, né? Com toda certeza. E nisso tu entra exatamente em pilares da marca pessoal, né? Então, quando a gente pensa assim, vamos tentar diferenciar, colocar cada coisa no seu lugar, né? O que Sim, é marca pessoal, do que é imagem pessoal, do que é branding, como a gente utiliza tudo isso a nosso favor. Deixa eu só fazer sim. uma pergunta, porque a minha imagem, ela tá travando bastante. Tá dando para me ver e ouvir tranquilo? Aqui para mim, sim. Ah, então já. Então é alguma coisa aqui na minha internet. Então eu vou seguir. Então Sim. vamos lá. Marca pessoal é tudo que a gente deixa de registro na mente de uma outra pessoa. São todos os sinais que a gente emite sobre nós. Uhum. Então vamos pensar assim: quais são os sinais que eu emito? A minha postura é um sinal, a imagem pessoal é um pilar da marca pessoal, as fotos na minha rede social, os vídeos, a forma como eu me porto socialmente, as pessoas com quem eu ando, o meu estilo, as pessoas com quem eu faço parceria, como eu trato os meus familiares, quais são os ambientes que eu transito, como que eu me divirto, como que eu me comporto, né, quando eu tô muito bem, quando eu não tô tão bem. Então, tudo Uhum. isso, tudo, o nosso cotidiano como um todo, é um sinal de como a gente está emitindo a nossa marca. Então, todos esses sinais, eles são fundamentais que a gente tenha a percepção deles. Porque senão a gente começa a não ter consciência e aí sai qualquer coisa. E a responsabilidade de quem se comunica é o do comunicador.
Claro que a gente sempre vai ter a interpretação do outro conforme a vivência, né, dele, crenças e tudo mais, talentos, enfim. Mas Sim. a responsabilidade é nossa. A gente tem que se fazer clara na Uhum. nossa comunicação, né? Então, a questão da marca pessoal, essa é a diferença. Então, é tudo que eu emito sinal para a pessoa, todos os sinais que eu emito, e esses sinais, eles fixam na cabeça daquela pessoa. Então, a imagem pessoal é um dos 5 pilares da marca pessoal. Então, como é que a gente vai identificar esses pilares? Como é que eu trabalho eles? Para que eu tenha uma marca autêntica. E a gente só consegue uma marca autêntica quando a gente flui no na nossa maneira orgânica e vencedora de ser. A gente não se cria a autenticidade. A autenticidade, ela vem de uma forma orgânica. E essa forma orgânica, ela só está disponível para quem está vencendo. E não quem está naquela sua maneira que tem, a gente fala, né, que é um monitor de deflexão. Nossa maneira de errar. Sim. Na maneira que vai deixando tu ficando um pouquinho mais down. Que ele vai te impedindo, vai te bloqueando, vai te travando. Sim. Então, nesse ponto, o que a gente vai começar identificando, né? Como o primeiro pilar, o pilar identidade, que é a base de tudo. Se a gente não conhece a nossa identidade, se a gente tem dúvidas sobre a nossa identidade, isso vai ser transmitido. Principalmente na hora da gente se comunicar, como, por exemplo, vou dar um exemplo do meu ramo como corretora. Se eu não tiver certeza da minha identidade, eu vou conversar com um investidor e eu não vou passar segurança no meu tom de voz. Eu não vou passar segurança no meu posicionamento. E aí ele não vai querer fechar uma venda comigo, porque ele não se sente seguro. Então, isso não só na forma... O que eu quero que vocês entendam é que não é só na forma de se vestir. Mas tudo começa por como a gente se identifica. Se a gente realmente sabe, né, qual é a nossa história de vida, qual é o nosso, quais são os nossos valores, qual é a nossa visão, quais são os nossos talentos, quais são as nossas crenças, quais são as nossas vulnerabilidades, como é que a gente se comporta frente a tudo isso? Porque tudo isso faz parte da nossa identidade. Uma identidade bem formada, uma identidade real, sempre falo, é a nossa identidade em Cristo. Aqui, para quem não sabe, né, eu sou cristã, eu levo muito da minha consultoria para esse lado, porque é o lado que eu acredito, né? Cristo não nos fez para sermos pessoas, né, cheias de crença. Muito pelo contrário, somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Sim. Então, olha como dentro da identidade em Cristo, a gente já tem um posicionamento que é vitorioso frente à vida. Então, já é um posicionamento que vai me resultar num projeto vencedor. Sim. E não numa esquizofrenia existencial. Sim, E isso tudo faz parte do básico, ali da identidade. Olha como é importante a gente estar firmada, né, com uma base sólida, com raízes profundas. Sim, é bem isso que tu comentou. Não é só a forma de se vestir, né? É muito mais do que isso, é a identidade da pessoa, é aquilo que ela acredita, os valores dela, né? Exatamente. E qual que é o segundo pilar? Vamos lá. Segundo pilar, propósito. Por que eu faço o que eu faço, né? Qual é o propósito? Por que eu tô aqui? E aqui vem algo muito importante, né? Porque muitas vezes a gente vai identificar o propósito conforme as nossas habilidades. Mas Sim. aí, se tu vive debaixo da vontade de Deus, e se tu tá firmada na identidade que Deus fez para ti, que é o teu pai, só ele sabe qual é o propósito real da tua vida. Porque muitas vezes tu pode estar indo para uma direção conforme as tuas habilidades que tu criou pelas experiências e pelos processos que tu passou durante a tua vida, mas ele sabe qual é o propósito que tu flui de forma leve. Então, olha como o encontro real com ele, verdadeiro, faz com que tu tenha um encontro com o teu propósito, o que tu nasceu para fazer, de forma que tu não vai gerar um esgotamento emocional, tu não vai ter um desgaste que vai te levar a doenças, tu não vai ter um burnout, porque isso parece uma coisa assim, não, né? Sou muito boa. Eu costumo dizer isso porque eu me formei a minha vida muito em cima dessas experiências.
em ser muito sim, determinada e desenvolver grandes habilidades. Mas nem sempre essas habilidades me levavam para o meu propósito. sim. Muitas vezes essas habilidades me levaram a um adoecimento. E tudo porque eu estava caminhando numa linha que não era aquela linha que realmente eu nasci para fazer, da qual eu fluo, da qual eu posso descansar verdadeiramente quando eu tenho algum anseio, quando eu tenho alguma preocupação, eu posso entregar, porque eu sei que eu estou fluindo naquilo que eu nasci naquilo que eu nasci para fazer. E isso a É, gente usa isso muito. me vem, Pode falar. isso me vem muito à mente, a questão da transição que eu fiz, né? Eu trabalhava no escritório de advocacia e resolvi atuar por conta. Só que eu tinha muitas crenças, assim, muitos medos. E agora eu fluo, sabe? Eu consigo, sei lá, trabalhar várias horas por dia e outros dias menos horas, mas eu não me sinto cansada, sabe? Esgotada fisicamente e mentalmente. Eu me sinto cansada, sim, mas um cansaço que é bom, sabe? E isso realmente me traz para essa questão do propósito, sabe? A questão de tu realmente seguir o caminho que é para te seguir. E eu penso também, linkando com isso, que tu vai seguindo os caminhos e portas vão se abrindo para outras oportunidades e para outras coisas que tu precisa passar e fazer, né? Com toda certeza. E vai se abrindo sem muito esforço, né? Porque é leve quando Sim, vai dessa forma. E a gente demora um pouco de uhum, tempo para entender tudo isso, né? sim, Porque geralmente a gente vem, né, de dinâmicas familiares, principalmente nós mulheres, que a gente foi criada para sermos muito fortes, né? Muito sim, fortes e muito independentes. Então, muitas vezes aquilo ficou no nosso inconsciente de que se a gente não fizer força, a gente não está gerando resultado. E não é, na verdade, isso, né? Então, faz parte também da gente ressignificar tudo isso. E o terceiro pilar é posicionamento. Então, com quem eu estou me comunicando? Como que eu quero me comunicar? O que eu quero transmitir com o meu posicionamento? Isso a gente tem que ter muita clareza, principalmente clareza de quem se é. Então, tu tem que ter clareza da tua identidade, ter clareza do teu propósito, para então sim ter um posicionamento que é coerente com tudo isso. Então, sim, não só isso que eu falo, não é só de forma online, né? Mas também de forma presencial. É o mesmo sim, exemplo que eu dei antes, né? Se eu não tiver isso firmado, na hora de eu me posicionar com um investidor, com uma pessoa que vem comprar um imóvel comigo, com uma família que vem comprar um imóvel comigo, imagina, vamos supor, né? Vem uma família que vem comprar o seu primeiro imóvel. uhum, E nesse momento, talvez eles juntaram o valor da sua vida inteira. Se eu não uhum, tiver um posicionamento certeiro, se eu não tiver uma imagem que passe respeito e confiança, será mesmo que eu vou ter grandes chances de gerar essa conexão e eles entenderem, não, eu posso confiar nessa pessoa não, para escolher o lar dos meus sonhos. sim, Olha sim. quanto é importante. Da mesma forma você, né? Que trabalha com o registro de marcas. E isso transmite, e se tu tem na realidade os primeiros, os dois pilares bem definidos, automaticamente a questão do posicionamento vai ser muito mais fácil, né? Vai. Porque tu já tem isso muito bem definido, então automaticamente tu vai transmitir essa segurança para o cliente. Sim, e nisso tu vai até pelo teu próprio olhar, né? Teu Uhum. próprio olhar, ele já ali te indica se tu tá segura com o que tu tá falando ou não. Sim, Isso que a gente nem. Vocês vejam, né? A sim. gente veio para falar de imagem pessoal. Eu sei que quando a gente fala as duas palavras, né? Imagem pessoal é muito atrelado à roupa, à moda. Aham. Mas o que eu Sim, quero trazer, a gente tem sim essas estratégias. Lá no finalzinho a gente vai se direcionar para tudo isso. sim. Mas o principal é se organizar internamente, para que Uhum. o externo tenha essa coerência e tenha essa assertividade. Porque Sim, senão sim, sensacional. o ruído ele é criado. Se Sim. a gente for pensar, então, ali na comunicação, que é o quarto pilar de uma marca pessoal. Uhum. Então, eu já entendi quem eu sou, já entendi meu propósito, eu já entendi como eu me posiciono. Agora, como é que eu vou me comunicar? Se Sim. eu entendi e estou fazendo corretamente esses três primeiros passos,
O quarto, que é ter uma apresentação clara de quem eu sou, ele é fluido. Ele acontece naturalmente. Sim. E sem dúvidas, sem medos, sem muitas crenças. Porque lá atrás tu já se organizou. Tu já te limpou e já entendeu como que é o teu modo operante de vencer na tua vida. Sim. Então, a comunicação clara. Porque então, tipo, muitas vezes a gente tem uma grande dificuldade de se apresentar de forma clara. No entanto, que quando eu vou para alguma consultoria, a pergunta mais difícil, né, a mais desafiadora quando eu peço, quando a gente está conversando, é perguntar realmente, é entender como a pessoa ela se apresenta. Geralmente é uma pergunta que te coloca para pensar assim, poxa, como será que eu me apresento? E aí tu começa a fazer todo um retrocesso ali da tua vida. E muitas vezes tu não tem clareza. Não. Então, olha a importância desse pilar. Se tu tá com os outros estabelecidos, a comunicação clara de quem tu é, ela sai instantaneamente. Porque ali existe posicionamento, existe segurança. Dicção, tom de voz, tudo isso faz parte da nossa comunicação. É muito importante que quando a gente vai se comunicar, se conectar com alguém, a gente tenha o entendimento de como é a nossa voz. Porque a nossa voz também, ela direciona e ela comanda uma conversa. Sim. Se eu estiver falando só baixinho, lenta, muitas vezes eu não falo, por exemplo, o S no final da frase, um R no final da frase, de forma correta, dita, esclarecida. A tua dicção, ela não é boa. Isso faz com que também tu tenha um ruído na tua comunicação, porque ela não está sendo clara. Alguma coisa ali tu tá esquecendo. Tu tá comendo algumas letras e palavras ali no meio. Então, realmente causa um ruído, né? A gente aqui na Serra tem muito isso. Principalmente com o R, né? A gente tem essa coisa um pouco mais carregada. Então, olha como é importante. A gente, por exemplo, você que trabalha aqui principalmente, né, nas redes sociais, vai se comunicar, se conectar com pessoas de outro estado, tem que ter isso muito claro. Tu tem que ter esse treino vocal, para que quem comande ali o negócio seja tu, né? Porque a pessoa vem procurar o teu serviço. E tanto para ti quanto para todo mundo que está aqui nos assistindo. Então, a voz, ela dá comando. Sim, tu sabe que essa questão da comunicação e da oratória, eu tenho o pessoal de fora, assim, particularmente, comenta muito que a gente tem, eu particularmente tenho sotaque, né? E aí eu acho isso engraçado, porque eu não reparo isso. Porque para mim é algo comum do meu dia a dia, suponhamos, né? Mas para a pessoa que está de fora, ela repara nisso, né? Então isso é extremamente importante. Pode ser algo positivo, como pode ser algo negativo, dependendo do que a pessoa vai lembrar quando ela me ouvir, por exemplo, né? O que vai remeter a pessoa. Com toda certeza. E o último, então, o pilar, né, da marca pessoal é a imagem, que é exatamente o que a gente conversou lá no início, né? O que eu estou passando para a pessoa. E quando a gente pensa também em imagem, sempre vem aquela pergunta, né? A famosa pergunta. E a primeira impressão é a que fica. Tem como eu recorrer a uma segunda, a uma terceira oportunidade da pessoa se encontrar comigo, né? E eu gerar uma outra impressão nela. Então, como é que isso funciona? Quando a gente se conecta com alguém pela primeira vez, de forma inconsciente, naquele milésimo de segundo, vamos pensar em um segundo e dividir ele por 2. Naquele milésimo de segundo, a gente vai ter uma conexão inconsciente com a pessoa que ela é emocional. Então, olhei para ti, olhei para o teu rosto, eu já entendi se eu sinto prazer ou se eu sinto medo em relação à tua pessoa. Que loucura! E isso é muito rápido. E quando a gente olha, a gente já teve muitos estudos que eram 7 segundos, 3 segundos. Hoje o estudo mais recente é que é 1 milésimo de segundos que isso acontece. Então é de forma muito rápida. Sim. E ainda mais a gente vive num processo muito acelerado, né? Então, olha como é importante a gente ter a consciência de que 80% da nossa comunicação não verbal, ela está presente na nossa face, no nosso rosto. E 20% no nosso corpo, apenas. Por quê? A gente tem
todos os sentidos no rosto. Sim. Então, se a gente for pensar, eu olhei para ti, qual é a reação que eu já tive naquele milésimo segundo? Teve essa impressão. Logo em seguida, tu vai olhar o conjunto da pessoa, roupa, acessórios, maquiagem, tudo que envolveu, que a pessoa está usando de forma não verbal, e vai entender de forma racional, daí, né? Se essa pessoa ela está adequada ou não para aquele ambiente em que vocês estão conectadas. Então, é tudo muito rápido. Sim. E aí, o que Nossa. acontece? Aqui é formada a primeira impressão. Sim. Então, a primeira impressão aqui fica? É a que fica. Mas posso recorrer a outras? Pode, se tu tiveres oportunidade. Mas muitas vezes tu vai ter uma oportunidade apenas de causar uma primeira impressão boa. Sim. Principalmente veio um contato aqui da internet, né? Do Instagram, do LinkedIn, enfim, da rede social que você usa na sua empresa. Eu quero fazer uma entrevista com essa pessoa, quero entender o trabalho dela, e tu tem aquela única oportunidade de realmente causar uma primeira impressão positiva para que ela siga como teu cliente, né? Ela vem como uma expectativa, mas que ali ela vire realmente uma probabilidade, né? Então, nesse momento, é o único momento que tu tem. Talvez tu só vai ter aquele encontro e não vai ter um próximo. Sim. Da mesma forma que uma pessoa que está nos assistindo ali pelos stories, está assistindo o nosso feed, né? Vídeos, fotos, tudo mais. Ali no momento que ela entrar, é tiro e queda. Isso você pode pegar uma página que tu nunca abriu. Abre ela, no momento que tu vê o visual, tu já vai ter uma impressão sobre aquilo. E aí já vai ser uma impressão, quero permanecer nesse lugar ou não quero. Nossa, da mesma isso forma comunica acontece com a gente. tudo. Sim, e agora me vem a questão das cores de marca e tudo mais, porque isso comunica muito na questão do Instagram. Deixa eu contar um episódio que eu achei muito legal. Eu fui para um evento há uns 15 dias atrás, o nome era Startup Weekend. E aí a gente formou um grupo no meio das reuniões, enfim, daquilo que a gente estava fazendo ali. E as pessoas tinham que apontar o que era para fazer. As pessoas tinham que apontar para a primeira pessoa que elas achassem que tinha que ir lá na frente do público falar sobre o determinado projeto. E aí algumas pessoas apontaram para mim. E eu fiquei pensando, porque eu fui arrumada, né? Eu coloquei uma blusa rosa e tal, maquiagem, etc. E foi um outro menino que apontaram também, ele também estava mais arrumado. E eu pensei, nossa, isso é muito a questão da imagem pessoal, sabe? Porque realmente as outras pessoas não estavam arrumadas, mas assim, daqui um pouco não se arrumaram tanto, digamos assim, sabe? E foram os dois primeiros, assim, eu falei, meu Deus, eu tô com uma imagem boa. Olha como é importantíssimo a gente se atentar a isso, né? Isso não é meramente um detalhe. Isso é a nossa vida profissional. A gente se vende. Se nós não nos comprarmos primeiro, como é que o nosso cliente vai nos comprar? Vai comprar o nosso produto, o nosso serviço. Exato. Não tem como. Sim. Então, a gente tem que exercer ali o nosso marketing pessoal da forma mais estratégica e assertiva possível. Porque é natural. A experiência que tu teve nada mais foi que o inconsciente dessas pessoas falando, eu confio mais nessa, eu respeito mais essa. Elas me passam mais credibilidade. Sim. E é dessa forma. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas por muitas vezes eu já escutei, não, mas é uma futilidade. Não, não é mais. Não é mais e nunca foi. Porque se a gente for avaliar, até esses dias eu tava vendo, eu não vou me lembrar quem que era uma dona de uma marca bem famosa de grife da Europa, mas eu não vou me lembrar quem era. Que ela apareceu numa manchete ali, né, de notícias, com uma vestimenta super simples. Uma camiseta, uma calça de couro ali numa modelagem reta, nada demais. E ela fala de mocassim. E aí o pessoal falando, nossa, aquela pessoa, né,
dona da marca, ela tá vestida dessa forma, mega simples, nada, tal, tal, tal. Só que se a gente for avaliar cada elemento, o conjunto, ele tava mais casual. Mas a forma com a qual ela foi escolhida foi muito, muito bem pensada. Porque tudo tinha muita qualidade. Não era uma simples camiseta. Era uma camiseta com um tecido completamente refinado. Não era uma simples calça de courino. Não, era uma calça de couro. O sapato dela, que é da marca dela, não era simplesmente um mocassim ali sem qualidade nenhuma. Não. Ele passava muito refinamento. Então, o conjunto total, ali, ele comunicava um pouco mais de simplicidade, mas sem deixar nada a perder para qualidade. Então, A questão é a mesma coisa que o pessoal ali do Facebook, Steve Jobs, camiseta, mas o valor daquela camiseta em questão de qualidade de tecido é gigantesco. E agora me vem à mente, tudo depende do evento que tu vai ir, né? Para a ocasião que tu vai utilizar aquela roupa, porque existem ocasiões. Agora eu tô me lembrando das lives da Virgínia. Ela utiliza uma forma de roupa muito mais simples para vender os produtos dela, mas no dia a dia, ou enfim, em algum evento, outro evento, pode ser que ela vá com uma roupa de, sei lá, milhões, sabe? Então, tudo vai depender para qual cliente tu vai querer atingir, né? Qual é o teu cliente? E isso remete à segunda etapa, né? Se não me engano, segunda etapa. O pilar, tu disse? Isso, Que é o isso, propósito. isso. Eu gosto bastante de trazer essa visão de entender os ambientes que a gente transita, né? Quais são os cenários? Qual é o cliente que eu estou encontrando naquele momento? E algo que eu sempre trago nas consultorias, nas palestras, treinamentos, tudo que eu faço é em relação ao azul. Hoje eu tô aqui com um blazer azul. Sempre que eu vou encontrar alguém pela primeira vez, é a cor que eu uso. Porque é uma cor que geralmente as pessoas não têm um aspecto negativo dela. Então, eu já trago essa estratégia para mim, de uma forma positiva. Sim. Então, quando eu vou, por exemplo, atender uma cliente que eu já ali entendi pelo briefing, por uma primeira conversa, que é uma cliente que ela está um pouco mais fechada, que ela tem ali o estilo mais natural, que ela está começando esse processo do autoconhecimento, que muitas vezes, né, a grande maioria das vezes a gente está num processo que é um pouco mais vulnerável, um pouco mais frágil. Eu vejo que não tem ainda tanta atenção a esses detalhes, né, da finalização da tua comunicação. Sim. E eu percebo que nesse momento eu não posso ir dessa forma com que eu tô me apresentando aqui. Muitas vezes eu tô ali conversando com ela, eu amarro meu cabelo, ou eu tiro um pouco da minha maquiagem para que eu fique de igual para igual com ela. Isso não no primeiro momento do qual ela me procura, mas sim o desenvolvimento do meu trabalho com ela. Porque eu preciso fazer com que essa pessoa se sinta à vontade e se abra nesse processo da consultoria. Então, eu também preciso entender qual é o mundo naquele momento que ela está vivendo, para que eu consiga me aproximar. Sim. Isso me lembra a questão dentro da advocacia, por exemplo, para quando a gente atende clientes mais que não tem muitos recursos, sabe? Às vezes, se tu vai daqui um pouco toda pomposa, assim, toda arrumada, daqui um pouco ele não vai querer se abrir. Ele vai te colocar num pedestal e ele não vai querer se abrir e passar todas as informações que ele precisa para ti. Então, isso é importante também. Lógico que não vai ser sempre que tu vai se vestir, vai depender do momento, né? Mas isso eu percebo que tem diferença também. Eu sempre sugiro que nesse primeiro encontro, aliás, eu sempre vou falar que em todos os encontros tu tem que ir com o teu melhor. Porque o teu cliente merece o teu melhor. Assim como tu também merece te ver na tua melhor posição, né? Da tua melhor forma. Sim. Mas num primeiro contato com ele, essa conexão que gera credibilidade e confiança, ela é imprescindível. Sim. Esse detalhe, ele é muito importante, porque é aquela conexão inicial. Ele precisa entender que eu tenho a capacidade de entregar o que ele procura. E que ele não precisa vasculhar a cidade inteira. Eu sou a profissional exata. Sou a profissional certa, né? Exata para ele. Depois
os meus atendimentos, aí eu vou também me adaptando àquele momento com o meu cliente, aquele determinado tipo de comportamento que ele tem. Então, num primeiro momento, reforçando o melhor possível. E depois tu vai entrando também no mundo dele. Que aí tu vai criando conexão emocional com essa pessoa. Porque ela já sabe, ela já entendeu que ela pode confiar em ti. Sim. Ela já deposita para ti, talvez, muitas coisas que ela nem conversa com o cônjuge dela em casa. Sim. Porque inicialmente ela criou essa confiança. Uhum. Então, depois, aí tu vai descendo um pouquinho aí o teu degrau para que fique, né, da mesma posição que ela e ela consiga se abrir com maior naturalidade. Então, isso é bem importante. Uma coisa que eu quero falar que é bem importante dentro da imagem é quando a gente usa toda a imagem de forma imagética, né? A nossa identidade imagética. O que isso quer dizer? Tudo que eu estou comunicando de forma não verbal cria um sensorial. Eu preciso criar um sensorial para a pessoa. E como é que eu crio todo esse sensorial? Como é que eu faço? Eu me mostro de forma interessante. Que, como eu comentei, não é só através da vestimenta, né? Sim. Então, quando eu vou pensar, primeiramente, num repertório imagético, eu tenho que entender tudo que vai influenciar visualmente e o que vai mexer com o sentido dessa pessoa. Então, tudo que vai influenciar, por exemplo, no meu visual, as linhas da minha roupa, do meu cabelo, o volume da peça que eu estou usando, a modelagem, o tecido, as cores. Tudo isso cria, né, um aspecto ali visual que vai impactar ela de alguma forma. O sensorial pode muito bem vir, além dessas questões que eu comentei, também pela questão de um perfume, que mexe com os nossos sentidos, né? Então, principalmente ali com o olfato, que nos traz grandes percepções e memórias, principalmente, memórias olfativas de momentos que a gente viveu. Então, ali também é uma forma da gente mexer com o imagético. E isso é muito importante. É um detalhe, mas ele é extremamente importante na imagem. O movimento. Quando eu vou conversar com alguém, qual é o meu movimento? Quais são os meus gestos? Eu tenho expressão? Não tenho expressão? Eu tenho alguma gíria? Não tenho gíria? Eu mexo a mão? Não mexo a mão? Fico paradinha? Como é que é o meu movimento? Tudo isso mexe de forma imagética com a pessoa. Tá explorando os sentidos dela. Então, eu preciso fazer com que a pessoa que está ali se mantenha conectada comigo. Eu preciso fazer com que ela sinta engajada com o que eu estou falando. Eu preciso ter ela aqui fixa em mim. Se eu não tiver isso, ela vai se dispersar. Porque é muito rápido. Ah, dali a pouco ela olhou o relógio ali, deu um sinal de mensagem, passou um pássaro, ela olhou, passou um gato na rua, ela olhou, passou qualquer coisa tirou a atenção de mim, ela já foge completamente do que a gente estava conversando. E aí eu tenho um serviço redobrado em trazer ela para mim novamente. Então, o imagético, ele vem para gente ter ali um entorno todo da pessoa. Pra gente realmente cercar, né? Envolver ela para que ela esteja ali conosco naquele momento. E nós sejamos o foco principal dela. Então, E isso vai depender muito eu penso, do cliente, né? Por exemplo, entender qual que é o meu cliente, né? O que que ele busca, o que que ele gosta. com certeza. Com certeza. Até porque vou atender um cliente. A gente tem ali, né, nossa agenda, a gente sabe com quem a gente vai se conectar naquele dia. Obviamente que durante o dia tô na rua, provavelmente eu vou encontrar alguém e tudo mais. Mas pegando como foco o cliente. Se eu entendo que aquele cliente, por exemplo, nem usa perfume, e eu vou e me encho de perfume doce, ao momento que ele vier comigo, não vai dar certo, porque ele pode até se sentir enjoado. Então, eu preciso também entender. Claro, num primeiro momento, aqui eu tô levando muito para a questão de estou conhecendo o meu cliente agora. É tudo sempre no equilíbrio. Tu não vai sem, mas também tu não vai ser o exagero. Não vai fazer aquela nuvem e vai, né, estar ali embaixo que vai consumir o teu corpo inteiro, né? Porque isso também não passa. Todo exagero não passa, né, uma mensagem interessante. Passa uma mensagem, na verdade, de fragilidade. A gente acha que vai passar muita força. Não. Na verdade, eu sempre costumo falar que uma força, de forma exagerada, ela é uma fraqueza. Então, isso
se vale também para esses momentos, né? Uhum. Um terceiro tópico, que aí a gente entra realmente na vestimenta, né? Que é entender roupas, maquiagem, toda a questão de cabelo, minha higiene pessoal. Isso é uma coisa que parece óbvia, mas eu sempre trago como reflexão, porque a nossa higiene pessoal, ela é imprescindível. Vou falar aqui de coisas bem básicas. Ouvido limpo, dentes escovados, Sim. cara lavada. Sim. A gente dá risada, mas acontece, né? Sim. Então, é o óbvio, mas ele precisa ser bem dito. Sim. Porque isso faz muita diferença. Quando a gente vê isso, tu já fica... tu já atribui a falta de capricho. De cuidado, né? Cuidado. E aí tu pensa, Então, isso se a já pessoa parte... não tem, se a pessoa não tem cuidado com si Como é que ela mesma, vai como... ter cuidado que eu preciso? Isso. Que vai lá para a primeira pessoa, para a primeira pergunta. Posso confiar nessa pessoa? Posso respeitar ela? Sim. Então, como eu falo, eu sempre digo, é óbvio, mas ele precisa ser dito, né? Isso é tiro e queda. Uma mulher de 30 anos, eu tenho 30, a gente já não tem mais a pele de 20. A gente já tem a tendência de ter manchas, já tem a tendência de ter algumas marcas que não saem mais, já tem linhas, já tem um monte de coisa. Principalmente a uniformização em cor da pele. Não tem mais. É muito difícil. Então, o básico de uma base, ou um BB cream, ou um protetor com cor, é imprescindível. Até porque isso nos traz regozijo. Então, é muito importante. A pessoa olha, a gente está com uma cara, com um rosto, com um semblante de uma pessoa que está saudável. E não de uma pessoa que dali a pouco está com algum problema de saúde. Sim. Isso também faz com que a gente afaste. Então, não é só a gente pensar, vou colocar uma roupa preta, vou causar um distanciamento, vou colocar uma roupa clara e vou causar um acolhimento, uma aproximação. Não. Isso ajuda, isso também faz parte de uma estratégia de imagem. Mas todo esse resto é tão importante quanto. Cabelos. Cabelos sempre limpos. Então, a mulher, principalmente, né? Esse cuidado com a raiz do cabelo, com a cor do cabelo, com o corte do cabelo. Tudo isso faz parte da higiene, pessoal. O homem também, com o cabelo sempre lavado, né? São coisas básicas, mas são coisas imprescindíveis e que a gente olha naquele primeiro milésimo de segundo da primeira impressão, de forma inconsciente. E aí a gente vai lá para o último tópico, quando a gente pensa numa imagem imagética, que é o digital. Então, a pessoa veio aqui pelo Instagram, o que ela tá vendo ali? Como é que são as minhas fotos? Como é que são os meus vídeos? Como é que é o meu posicionamento no digital? Como é que eu falo? As minhas palavras, elas são palavras agressivas ou elas são palavras que vêm para suavizar, para me informar, para me edificar? Será que eu tô sendo aquela pessoa que, viu uma polêmica e já tá indo lá devolver a polêmica, criar mais polêmica e vir aquela bagunça, e aí a pessoa vai no meu feed, um pouco tem trabalho, um pouco tem diversão, um pouco tem, sei lá, eu passeando na noite, um pouco tem bebida, o que tá acontecendo ali? Tudo isso a gente precisa ter um cuidado muito expressivo. Não digo que não é pra gente compartilhar a nossa vida, muito pelo contrário, nós não somos robôs, a gente tem uma vida pessoal que ela agrega a nossa vida profissional. Mas a gente precisa ter cuidado. Porque uma pessoa que vem de fora, não nos conhece, vem uma pessoa lá, sei lá, da Amazônia, nunca me viu na vida, vai entrar no meu Instagram, o que ela vai estar observando? Se ela procurar uma consultoria de imagem ou uma corretora de imóveis, eu tenho que passar isso para ela, tenho que passar minha credibilidade. E sem contar que atrás de todo o contato tem uma dor muito grande das pessoas, que é o dinheiro, valor, investimento. Então, isso também é um cuidado que a gente tem que ter, porque aí a gente automaticamente ela nos acessou, teve uma impressão, ela vai precisar contratar o nosso serviço. E aí a gente não dá tempo de ter medo de quanto eu vou cobrar, de quanto é o valor do meu trabalho.
sabe que essa questão de trazer o lado pessoal, eu sempre ouço muito falar aqui no Instagram com relação tu precisa postar algo correlacionado ao teu cotidiano, ao teu dia a dia para chamar as pessoas, né? Porque pessoa vende para pessoa, algo nesse sentido. Sim, eu concordo com isso, né? Mas conversando aqui contigo, eu percebo que também depende, né? Tudo depende. O que tu vai postar, né? É por isso que eu, por exemplo, eu tenho um perfil, esse perfil profissional e um perfil pessoal, porque nem tudo eu posto aqui, sabe? E também não acho necessário postar tudo aqui. O interessante aqui é realmente trazer conteúdos de valor, como hoje a gente está trazendo um conteúdo aqui de valor, mas nem tudo precisa ser postado ou falado, né? Concordo contigo. Eu, antes, quando eu estava mais trabalhando muito mais no online, né? Hoje meu trabalho está 99% no offline. Eu estou vindo com um posicionamento novo, então para 2024 isso vai acontecer, mas 2023 inteiro foi meu trabalho offline. Sim. Mas antes, quando eu trabalhava muito de forma online, eu cuidava muito isso. Sempre Uhum. cuidei muito. Uma, porque eu sou uma pessoa reservada. Sim. E outra que aqui para mim sempre teve muito definido, é o meu trabalho. Uhum. Então, aqui tem coisas que não tem nem nexo, nem lógica para mim compartilhar da minha vida pessoal. Sim. Então, minha vida pessoal diz respeito a mim e mais duas, três pessoas das quais eu convivo e que eu acho que faz, né? Que é interessante, que tem sentido eu compartilhar. Agora, Sim. abrir, eu nunca fui muito a favor, mas é um posicionamento meu. Sim. Quando eu vejo por marca pessoal, quando a gente vai falar do nosso serviço, né? A gente está falando de empresa. Ah, Uhum. pessoa se conecta com pessoa, concordo. Uhum. Mas tem esse objetivo na tua mente. Para que é a funcionalidade do teu Instagram, do teu LinkedIn, do teu Facebook, enfim, da rede que tu for usar? Qual que é o Para que objetivo, ele né? serve? Sim. Isso tem que ter em mente. Porque Uhum. muitas vezes ele pode te ajudar, sim, a te trazer, né, um pouco mais do teu lado mais humano, para aproximar, mas muitas vezes ele pode te afastar. Sim. Então, Sim. E, tem que ter e muito é, cuidado. Esse é um assunto é um pouco aquela mais questão delicado. também que eu estava também comentando em uma outra live das trends. Por exemplo, assim, eu não preciso participar de todas as trends. Se isso não comunica com a minha marca ou com aquilo que eu quero transmitir, não é necessário. E realmente tem coisas que tu fica assim, né? Tu assiste e tu fica, não combina comigo, sabe? Com o meu propósito, com os meus valores, com aquilo que eu quero transmitir. Então, para que eu vou fazer? É só para ganhar seguidor, like? Então, é totalmente desnecessário, né? Concordo contigo. E aqui vem algo muito importante que até não falei, quero reforçar e comentar. Quando tu traz, por exemplo, quando tu te alicerça com uma trend, tá fazendo uma Uhum. aliança com aquele posicionamento. Sim. Automaticamente, os valores, os princípios daquela trend estão vindo para tua marca também. Porque Uhum. tu estás em concordância com aquilo. Uhum. Então, automaticamente, o que eu vou pensar? Não, se tu tá nessa onda, é porque tu concorda com aquilo que está sendo dito. É Sim. porque aquilo faz sentido. E Uhum. aquilo é, de forma instantânea, fica como atributo na tua marca também. Então, Sim. aqui vale até uma atenção para quando se vai fazer parcerias. Uhum. Então, quando eu vou escolher um parceiro, quando eu vou escolher um parceiro para uma live, quando eu vou escolher um parceiro de trabalho, eu tenho que entender quais são os valores da marca do meu parceiro. Porque Sim. esses valores, eles são atribuídos à tua empresa também. Eles Sim. vêm aqui para ti. E aí, será que o que está vindo vai agregar ou vai fazer com que a minha empresa decline? Né, que o Isso cliente é se afasta. muito importante. Sim. Muito importante. Porque agora a gente teve recentemente um exemplo muito claro ali da parceria, né? Da Lacta com o Felipe Neto, é? Ah, sim. Acho que é esse o Foi nome dele, né? do Bis, eu acho que foi. Isso, do Ah, Bis. Então, aham, olha sim. como uma parceria mal feita gerou toda uma polêmica no país e que mexe com o investimento de uma empresa
que sempre teve a marca registrada como recorde de vendas, um produto que há anos é consolidado. E em um Sim, dia, essa marca pode perder a consolidação por sim. causa de uma parceria mal feita, por causa de uma escolha onde os valores não são coerentes. Pode ser que daqui a pouco a gente esqueça dessa parceria. Pode Uhum. ser, mas por muito tempo ela vai ser lembrada. Por muito tempo a gente vai pensar na Lacta e vai dizer assim, os valores dessa marca não são os mesmos que os meus, não faz mais sentido eu consumir esse produto, posso ir para outro. Perder um cliente. É, Qual é o custo isso. de tu perder um cliente por falta de análise? Por falta de análise crítica de valores. Esse do Felipe Neto, eu vi que realmente ele estava buscando várias marcas e a Bis foi a única que deu a oportunidade para ele. E aí realmente o pessoal começou a fazer vídeo falando que não ia comprar da marca, que não era para comprar da marca, enfim, tem valores políticos por trás disso, né? O que eu acho que agora deu uma diminuída, mas é extremamente perigoso também essa questão do posicionamento político, porque cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa acredita em algo, e ali realmente eles, digamos assim, eles deram um tiro no pé, né? Como eu sempre falo. Ali não foi muito assertivo, né? Eu creio Isso, que. Mas também creio que uma empresa desse tamanho deve ter feito uma análise e entendia o risco que ela corria também. sim, Talvez uma empresa desse tamanho possa errar desse tamanho e se recuperar fácil. Talvez a sim, nossa empresa, se errar dessa forma, não tenha uma recuperação fácil. não, sim, Então, a gente talvez tenha um pouquinho mais de demora nessa recuperação. E quanto que essa recuperação vai nos custar? Financeiramente, moralmente, eticamente. Então, tudo isso a gente tem que estar realmente consciente. sim, Marca pessoal, imagem pessoal é consciência pura de como nós vamos nos vender. E quando a gente fala em nos vender, não é vender um personagem, é vender uhum, realmente a tua identidade, os teus valores, os teus princípios e ter muito bem enraizado tudo isso, né? Ter muito bem consolidado para que tu possa realmente te vender e defender o teu posicionamento. sim. E Camille, a segunda pergunta e última pergunta é como é que eu faço para melhorar essa imagem pessoal? Como eu aplico isso na prática, sabe? Eu acredito que aqui a gente já deu várias dicas com relação a isso, mas eu queria ouvir de ti, assim, o que que eu posso fazer para melhorar? Porque a gente sempre tem algo a mais que a gente pode Sim. fazer para melhorar, né, a nossa imagem, o que que a gente acredita, enfim. Perfeito. Então, vou para algumas estratégias bem práticas. Sim, E aqui eu já reforço que para cada pessoa é uma estratégia diferente. É sim, impossível, né? Tudo que eu falar aqui servir para todo mundo. sim. Então, vai servir para algum em algum momento, para outro em outro momento. Mas, enfim, o que a gente Uhum, pode se atentar? Primeiramente, quando a gente vai, por exemplo, se vestir. Toda a uhum, parte da nossa vestimenta, aqui eu não vou falar agora de acessório, maquiagem, cabelo. Vestimenta, roupa, tá. bons tecidos. Quando eu procuro Uhum, bons tecidos, a gente pode procurar um tecido que é um crepe um pouco mais encorpado, não uhum, é aquele crepe tão transparente e muito fluido. Então, a gente pode uhum, trazer uma qualidade de tecido maior. A gente pode ficar bem atentas à qualidade de acabamento. Acabamento é o detalhe da peça, mas é o que faz toda a diferença. tá. Então, vira ali a peça do avesso, vê como é que tá o acabamento dela por dentro, vê como é que estão os detalhes por fora, como é que tá o acabamento disso tudo. Tá interessante? É um ponto Sim, favorável. Se não tá, deixa de lado, porque é melhor fazer um investimento onde tu fique realmente mais segura e venha te agregar. sim. Modelagem. Essa modelagem vai ao encontro do que eu estou precisando comunicar. Por exemplo, eu sou baixinha. Se eu pegar uma modelagem muito ampla, aquilo Uhum, vai me esconder, aquilo vai me consumir. E sim. aí vai ficar completamente desproporcional. Então, ali na modelagem também entra em conjunto entender sobre a tua proporção corporal. Uhum,
entender se aquilo ali faz sentido para ti ou não. Muitas vezes a gente tá com peças muito justas e aquilo ressalta muitas partes que não são interessantes. Sim. Principalmente algo que eu posso dar, que eu vejo muito, e é uma sugestão. Não é uma crítica, mas é uma sugestão. A questão do cropped. Não Ah, entrando sim. em gosto pessoal, mas Uhum. entrando em exatamente o que ele causa de impressão naquela pessoa que tu tá te conectando. O cropped, Uhum. onde é que ele fica, né? Ali na sua posição. Ele mostra uma parte ali da tua barriga. Na Uhum. parte principalmente ali no teu umbigo. E essa Sim. região é a nossa região da mulher mais sensível, porque é onde a gente gera vida. Então, é Uhum. uma região também muito atraída. Então, Sim. ali é onde a gente precisa ter um cuidado a mais. Ah, mas Uhum. eu tô com cropped e tô com blazer. Não interessa. Se tu queres usar, deixa 1 centímetrozinho, mas bem delicado, de preferência com Uhum. a calça, o cós da calça acima do umbigo e aquele 1 centímetrozinho do cropped, né, ali de distância. Mais Uhum. que isso, não. Não é interessante. Ambiente corporativo, nem pensar. É, eu penso na questão do ambiente corporativo, cropped, assim, não, na minha visão, não Não entra. dá. Mas é importante eu falar porque é onde eu mais tenho visto. Sim, Então, não sim. só. Tu vai para alguma festa, para Então, alguma é bem confraternização, importante. que tu tá mais de boa, assim, ok. Mas em reunião, trabalho, ambiente corporativo, não penso que se encaixe, sabe? Não é interessante. Isso chama atenção de uma forma negativa. Então, não, eu sempre sugiro, né? Sugiro para que não faça uso Sim, nesse ambiente, nesse momento. Outra questão bem sim. importante são as cores. Entender o que cada cor comunica, né? Que eu já falei que o azul sempre vai passar uma impressão muito positiva, porque dificilmente as pessoas têm uma relação negativa com essa cor. Então, quando eu Uhum. for, por exemplo, para cores mais escuras na minha vestimenta, eu sempre vou estar causando maior autoridade, maior distanciamento. Eu vou vir com uma linguagem mais de atributos que estão correlacionados mais à força, à Uhum. determinação, à precisão. Então, quando eu estou querendo comunicar isso, cores mais escuras elas são bem-vindas. Agora, ao contrário, quando eu quero comunicar um maior acolhimento, quero comunicar uma maior aproximação, uma maior suavidade, uma delicadeza. Dali a pouco eu trabalho com questões emocionais. A gente dá preferência para cores mais claras, mais suaves, para que a pessoa que está ali conosco não tenha uma resistência em se abrir. Então, ali eu posso usar como estratégia cores mais claras. Linhas. Elementos de design, quando a gente pensa linha reta, linha curva, linha inclinada, tudo isso comunica alguma coisa. Então, as linhas retas. Travou aqui? É, ele tá travando um pouco. Deixa eu ver se eu mexo aqui no na minha internet. Voltou? Agora voltou. Para mim, tu tá travando um pouquinho também. Eu não sei se eu parei de travar. Aí tá travando um pouco, mas tá melhor do que antes. Tá. Tu vai me parando aí, né? Vai dizendo, Camille, dá um tempo. Então, vamos pensar, voltando então ali para as linhas, né? Elementos de design. É a mesma Sim. coisa que na arquitetura. Então, Uhum. pensamos em linhas retas. A mulher, aonde ela pode vir com uma linha reta? Um blazer, uma calça no corte de alfaiataria. Lembrando que a alfaiataria não é um tecido, ele é um corte. É um Uhum. corte reto que ele começou a ser feito por alfaiates, por isso recebe esse nome de alfaiataria. Uhum. Então, é um corte reto, onde a gente tem um acabamento impecável. Isso é uma Uhum. alfaiataria. E a alfaiataria, Sim.
ter essas linhas retas, elas vão transmitir também maior precisão, uma pessoa mais pontual, uma pessoa mais persuasiva, incisiva, uma pessoa também mais focada. Vai ter os atributos também todos de força. Linhas retas. Quando a gente vai pensar em linhas inclinadas. Ah, mas onde é que eu posso ver uma linha inclinada? Eu posso ter numa estampa com várias linhas listras, né? Na diagonal? Posso ter. Posso ter numa fenda de uma saia? É uma linha inclinada também. Posso ter numa blusa que ela tem detalhe assimétrico? É uma linha inclinada. Posso ter num decote? Também é uma linha inclinada. Então, linhas inclinadas tendem a levar o nosso olhar de uma direção a outra. Então, esse movimento é a sensação que passa de dinamismo para quem está te observando. Então, ela comunica movimento, ela comunica dinamismo, ela comunica uma pessoa que ela está sempre em maior criatividade. Então, ela está ali sempre buscando. Qual é o ponto negativo de muitas linhas inclinadas ao mesmo tempo na tua imagem? A instabilidade. Uma pessoa que vai te trazer como mensagem uma pessoa que é mais inconstante, mais instável. Sim. E nem sempre isso é positivo, né? Quando a gente vai ali querer, por exemplo, ser contratada, se eu tô só com linha inclinada, a pessoa vai pensar assim, opa, não tá me passando segurança. E olha que interessante. Isso a gente vê também muito em sobrancelhas. Então, a sobrancelha, que ela é muito inclinada, ela tende a nos passar um pouco mais de distanciamento. Porque ela aciona um sistema de alerta na nossa mente. Porque geralmente, quando a gente vai atribuir isso lá na nossa infância, desenhos, novelas, quem é que estava sempre com a sobrancelha inclinada demais, demasiada? O vilão. Sim. Então a gente já tem isso inconsciente também. Então olha o detalhe ali que faz toda a diferença, né? Quando a gente pensa em linhas curvas elas podem vir num poá, elas podem vir numa manga bufante, elas podem vir numa saia rodada, elas podem vir em jogos de estampas, em movimento na tua blusa. Quando a gente tem linhas curvas, a gente sempre vai transmitir uma maior feminilidade, suavidade. Ah, mas isso vale tanto para homem quanto para mulher? Sim, tudo que eu tô falando aqui vale tanto para homem quanto para mulher. Então, quando que o homem, por exemplo, ele pode vir a usar linhas curvas? Quando ele tem, por exemplo, uma manga de uma camiseta. Aquela manga não é reta. Ela tem o canto curvilíneo. É uma linha curva. Quando ela tem aqui a gola, que ela não é só aqui redonda, mas ela tem uma curvatura um pouco mais, num detalhe, né, maior. Também é uma linha curva. Quando ele vem uma estampa, também. Então, tanto para um quanto para outro vai amenizar essa mensagem, vai deixar a mensagem mais suave, vai deixar ela mais branda, mais feminina. E isso vai fazer com que eu me conecte mais com aquela pessoa. Isso é importante, na realidade, para a mensagem que tu quer transmitir, né? Até para, por exemplo, eu puxo para essa questão da advocacia, porque é a experiência que eu tenho, mas, por exemplo, saiu uma decisão de um processo e eu quero comunicar isso. Então, dá para utilizar dessas táticas para aplicar, né? Para a pessoa automaticamente inconsciente, né? Ter essa segurança, essa visão diferente, né? Com toda certeza. E vou te dar o teu próprio exemplo do teu óculos. Sim. Teu óculos aqui tem uma linha curva. Mas ao mesmo tempo aqui ele tem um puxadinho. Que faz com que fique levemente inclinado. Então, além de me passar essa suavidade, também me passa um pouco mais de dinamismo. Eu tenho essas duas mensagens atreladas. Mas por ele ter uma dimensão maior, circular, me passa uma mensagem mais suave. E a cor dele aqui tá parecendo um rosa claro. É um rosinho claro. Então, me passa essa mensagem. E ainda mais porque tá no rosto, né? Tá no nosso rosto, tá fazendo parte de 80% da nossa comunicação não verbal. Então, tem uma influência bem grande aí. Sim. Respondi tua pergunta? Respondeu
assim, ó, de inúmeras formas. Eu acho que quem assistiu essa live com certeza teve vários insights, porque eu tive e foi sensacional, Camille. Eu Ai, que bom. gostaria de olhar os comentários o pessoal comentou aqui logo no início. Ai, eu não tenho o meu parou ali, então eu não sei o que está acontecendo nos comentários. Kellen R. Dias comentou: boa noite. Recém falei de você, Camille, uma pessoa que tive o prazer de conhecer. Kellen. Olha, que bacana. Eu não consigo ver quem é, infelizmente. Sim. Jussiele Pessim, concordo, bateu palminhas, transmite mesmo. Psico Ramona, boa noite. Ok, beleza. Pessoal, parabéns, Camille. Treinador Le ai, treinador Lê. Melhor para ler. Vamos ver. Eldra Rigon, oi. Gui Paes, baita conteúdo. Eu acredito que o pessoal gostou da live, né? Se essa live vai ficar salva, então se tu teve algum insight com ela, se tu gostou dessa live, por favor, deixe nos comentários, a gente vai estar lá olhando. E eu gostaria de te agradecer, Camille. Foi assim sensacional essa live, muito esclarecedora, assim, enriquecedora, e foi muito além do que eu imaginava, vou ser bem sincera, porque realmente o conteúdo é enriquecedor. E gostaria de te agradecer por Ah, ter eu fico muito aceitado essa feliz. live comigo. Muito feliz mesmo, né? Eu venho de um tempo sem lives, né? E eu fico muito feliz em poder compartilhar. Que por mais que a gente, por mais que meu foco agora esteja mais no offline, né? A gente segue estudando, segue se enriquecendo. E é muito bom poder transmitir isso, né? Transmitir o que a gente aprende. Eu creio que o conteúdo compartilhado, ele enriquece, né? A vida de muitas pessoas, assim como eu aprendo contigo, tu aprende comigo, isso é fantástico. Então, eu agradeço demais o convite. Fico muito feliz, né, por termos nos conhecido também. E quero fazer um convite a todos que assistiram a live, que gostaram, ficaram com alguma dúvida. Nos chamem também, né? Quiserem conversar conosco, nos seguem ali em cima, tem os arrobas, né? Entrem lá no nosso perfil. Tanto no meu quanto no da Débora tem bastante conteúdo. E eu creio que vão se beneficiar também bastante. Mais uma vez, muito obrigada. E eu desejo uma ótima noite e uma ótima semana também para todo mundo. Isso aí, vamos lá. Então tá, muito obrigada, Camille. Um beijo, pessoal. Até as nossas próximas lives por aqui. E muito obrigada, Camila. Obrigada, eu. Um Boa abraço. noite. Tchau, Boa tchau. noite.